Câmara conclui votação do projeto que altera regras eleitorais. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto de lei 4.438 de 2023, que altera as regras eleitorais e vem sendo chamada de mini-reforma eleitoral. O texto agora segue para o Senado Federal. Para ter validade nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma precisa estar aprovada até 6 de outubro, tanto na Câmara quanto no Senado, além de sancionada pelo Presidente da República. Relatada pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT, a mini-reforma eleitoral foi dividida em 3 eixos temáticos que passam por alterações no funcionamento das federações partidárias, simplificação na prestação de contas e regras de propaganda eleitoral. O parecer também prevê um prazo antecipado para convenções partidárias e registros de candidaturas, permitindo que a Justiça Eleitoral tenha mais tempo de julgar os candidatos antes das eleições. Em outro ponto, o projeto altera o prazo de criação das federações partidárias para 6 meses antes do pleito e prevê que eventuais punições ou a um partido federado não poderão atingir os demais. A conciliação das propostas feita por meio de grupo de trabalho criado há 2 semanas. Além da PL do 4.438/23, que altera a lei eleitoral, os deputados assinaram um projeto de lei complementar, o PLP 192 de 2023. O PLP unifica prazos e afastamentos de candidatos de cargos públicos e altera a forma da contagem dos prazos de inegibilidade da lei da ficha limpa. Entre outras medidas, o PL 4.438/2023 determina transporte público gratuito obrigatório nos dias das eleições, com linhas especiais para regiões mais distantes. Uma emenda aprovada na fase de destaques proibiu as candidaturas coletivas, que tinham sido regulamentadas no texto original. O deputado Bigo Nunes, do PL, afirmou que as candidaturas coletivas podem levar ao estelionato, como um candidato recebe votos de quem votou em outro. Essa é uma enganação, disse o deputado. Propaganda e Pix. O projeto também autoriza a propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes, independente de coligação ou federação. Exclui limites de tamanho de propaganda eleitoral em veículos e autoriza propaganda na internet no dia da eleição. Outra novidade da mini-reforma é a legalização da doação por pessoa física via Pix, a possibilidade de uso de máquinas de cartão de crédito e cobrança virtual, ou cooperativas de crédito ou financiamento coletivo por vaquinha para doações de pessoas físicas. A doação empresarial de campanha segue proibida. As regras limitam doações de pessoas físicas em R$ 2.855,97 ou até 10% dos rendimentos do ano anterior. Candidaturas de mulheres. Sobre as regras para estimular a candidatura de mulheres, a mini-reforma fecha mais o cerco contra as candidaturas laranjas de mulheres, que são lançadas apenas para cumprir a cota de 30%, mas não são, na prática, candidaturas efetivas. Elas agora serão consideradas fraude e abuso de poder político. As cotas de gênero deverão ser cumpridas pela federação como um todo e não por partido individualmente. Os recursos financeiros reservados para as campanhas femininas poderão custear despesas comuns a outros candidatos, inclusive propaganda, desde que haja benefício para a candidatura feminina. Essa divisão não é permitida atualmente, como o impresso de Santinho, que tem uma candidata mulher e um candidato homem, por exemplo. O projeto estende para candidaturas para pré-candidatas de mulheres que realizam atividades políticas as proteções previstas na legislação sobre violência de gênero e cria medidas protetivas para pré-candidatas, candidatas titulares de mandato e mulheres com atuação política. Fundo partidário. As novas regras aprovadas na Câmara autorizam o uso de recursos políticos para o pagamento de despesas pessoais dos candidatos e para a compra e aluguel de veículos, embarcações e aeronaves. O texto simplifica regras para a prestação de contas aplicadas às eleições e autoriza partidos a juntarem documentos para comprovar a regularidade das contas partidárias e das campanhas. Os recursos do fundo partidário poderão financiar a segurança de candidatos no período entre a convenção partidária e o segundo turno. Além disso, os recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha serão considerados impenhoráveis e não podem ser objetivo de bloqueio judicial. Sobre sobras eleitorais, a mini-reforma eleitoral também mudou as regras para as chamadas sobras eleitorais. Atualmente, as cadeiras das câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e da Câmara dos Deputados
são preenchidas pelos partidos ou federações que alcançam o chamado quociente eleitoral, que é o cálculo que define quantos votos são necessários para ocupar uma vaga. Se, por exemplo, forem 100 mil votos válidos para 10 vagas existentes, o quociente eleitoral será de 10 mil votos. Esse é o mínimo que um partido precisa ter na eleição para eleger um deputado. Depois de ocupadas essas vagas pelas regras do quociente eleitoral, ainda sobram cadeiras que não foram ocupadas pelos partidos. Ao final, se um partido teve 55 mil votos, ele ganha 5 cadeiras pelo exemplo usado acima, sobrando ainda 5 mil votos. Essas sobras, pela regra aprovada em 2021, eram preenchidas pelos partidos que conseguiram pelo menos 80% do quociente eleitoral e pelos candidatos com um número mínimo de votos de 20% desse quociente. Com a mudança aprovada pelos deputados, que ainda precisa ser votada no Senado, apenas os partidos que atingiram 100% do quociente eleitoral poderão participar do cálculo das sobras. Com isso, a regra beneficia os mais votados e que já elegeram deputados na primeira rodada. As informações são da Agência Brasil. Complexo. Muito. Muito. É muita coisa que entra. Oi? Exatamente, Márcio. Você fala, nossa, uma mini reforma com tantos detalhes, mas assim, que precisam ser, realmente ser desmembrados um a um para que possa fazer entendível. Me chama a atenção 2 pontos. Primeiro, é claro, o fato de tirar a obrigatoriedade dos 30% do voto feminino, porque realmente existia, a gente sabe que existia a fraude, porque nem todas as mulheres de muitos municípios querem se candidatar, e o partido precisava ter esse mínimo, então acontecia as candidaturas laranjas. A gente já ouviu falar muito disso, mas principalmente o fato do mandato coletivo ser alegado hoje em dia, na verdade nessa mini reforma, como fraude, né? Como se que a pessoa que vai votar no mandato coletivo estaria sendo enganada por achar que está votando em uma pessoa e votando em outra. Eu acho que isso é uma desculpa que não existe. Toda pessoa sabe, quando a gente vai votar, a gente sabe realmente o que está acontecendo. O cidadão não é tão leigo a esse ponto de achar que está sendo fraudado em relação ao voto. Acredito eu nesse caso. Perfeito. O que me chama a atenção é pontos. Primeiro, essa questão do quociente eleitoral. Lógico, tem que passar no Senado. Quociente eleitoral. Nós já conversamos aqui isso no início da semana sobre essa questão do quociente. Se eu tenho um número X de cadeiras, o número de votos de eleitores, eu vou ter o número de cada cadeira. O partido elegeu, ele conseguiu alcançar todos os votos. Legal, perfeito. Ele alcançou os votos. Sobrou voto, filho, você não alcançou a outra cadeira. Então, vamos mudar a regra. Por que se você não alcançou a outra cadeira, você quer ter direito às demais cadeiras? Isso foge da regra. Então você diminui aí. Ou você vai para uma lista dos mais votados. Sim, eu acho que é mais viável. Agora vamos à lista dos mais votados aqui. Exato. Porque é inadmissível que uma pessoa que tenha, que contém uma votação expressiva acima, né, digamos, 10 mil votos. Vamos colocar um vereador aqui. O quociente seja 5 mil votos. O vereador teve 3 mil votos na legenda que não alcançou o quociente. E aí um outro vereador que não teve 400, 500 votos lá de entrar. Por conta da legenda. A representatividade dele foi 5 mil que foram votados nele. Ninguém vota no partido, vota no candidato. Sempre, eu digo isso muito, Márcio. Então há uma observação aí de favorecimento. Eu quero mais, eu vou ter tudo. Não, você conseguiu o quociente, é claro. 10 mil você alcançou. O que você não alcançou, você está junto com os demais. É outra conta, filho. É outra conta. Eu acho que a linha deveria ser até, exemplo, esses 10 mil, a partir daí a gente começa a pensar numa outra contagem. Que seria bem mais viável. Vai para a lista então, os mais votados na lista direta e acabou. Pronto. Elegeu quem elegeu e pronto. Aí sim você tem uma condição. O partido conseguiu eleger esse. E o que foi os mais votados, aí libera até uma candidatura independente. Você vai para a candidatura independente e você vai concorrer aqui nas vagas de sobra. Pronto. Seria fantástico mesmo. Espetacular. Seria fantástico. Aí seria muito bem, muito bom. Aí você resolve essa questão das sobras, que na verdade não é sobra. Você não alcançou, faltou, não sobrou, faltou. Eu tive 55 mil votos, então você alcançou 5 cadeiras. Faltou para você alcançar a sexta. Acabou. Volta para a prancheta e faz de novo. Benefício, facilitar a conta, facilitar isso, facilitar. A antecipação do registro das campanhas para a Justiça Eleitoral verificar se pode ser candidato, bacana.
antecipa as coisas e só vai ser candidato quem pode ser candidato. Quem exatamente. estiver pendurado não vai. Ficha limpa. Pronto. Agora, na ficha limpa, o prazo de inelegibilidade, não, coloca 12 anos, logo aumenta o prazo. Ó, você está inelegível por 12 anos, parceiro. Você pisou no tomate. Sem falar do caso da ficha limpa, tem alguma coisa nessa mini reforma que eu estava tentando entender ontem, que diz respeito a isso. Se o cara é condenado, ele está em mandato, ele perde a elegibilidade de ser votado, seria, no caso, ele esperaria 11 anos, 4 mais os 8 anos de elegibilidade. Hoje em dia não, hoje em dia começa a contar a partir daquele momento, né? Então isso talvez tenha sido uma melhora, porque não é tanto tempo mais. Nós tivemos um presidente que foi impeachmentado, virou senador e agora foi condenado por crime de corrupção. Uhum. Não precisa falar mais nada, né? Mini reforma, hein? Pensando isso uma mini reforma. Vai passar pelo Senado, ainda vai ter muita discussão. A mudança agora é para a campanha do ano que vem. Ela tem que ser votada até antes do dia 6 de outubro, senão ela não entra em vigor, tem que ser sancionada. Se vai para a sanção, o presidente veta alguma coisa, vai voltar para a Câmara, para o Senado, e isso aí já traz o prazo ainda mais. Então até 6 de outubro ela tem que estar publicada. E que não vai ser difícil, né, Márcio, pelo andar da carruagem? Não sei não, viu? Porque acho que vai estar. O país está muito em ebulição, né? As pessoas podem ficar muito satisfeitas aí. E eu estou vendo um outro Brasil. Estou vendo um outro Brasil participativo, um Brasil que não deixa as coisas passarem em branco, não. Sim, eu acredito muito nisso. E a gente espera que realmente essa nossa concepção de novo Brasil realmente faça valer a partir principalmente dessa mini reforma. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito, como é que ele quer falando em relação a quem está lá, quem tem o poder de votar sim ou não, é óbvio que não vai se ter, eu acredito que não vai se ter nenhum empecilho em relação a passar essa aprovação. Mas vamos ver se o gigante realmente acordou, né? Tomara. Tomara.